Olá, amigos e amigas que nos acompanham aí pelas redes sociais do PT na Câmara. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto, hoje recebendo o deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, e vamos conversar com ele aí sobre vários assuntos que estão por aí na mídia, né? Conversar um pouco com ele sobre a questão da crise econômica que assola o nosso país, crise econômica e social, sobre o plano emergencial do PT, né, que são um conjunto de ideias justamente para tirar o Brasil da crise e criar emprego e renda. Vamos conversar com ele também sobre a questão da reforma tributária, a questão da Amazônia, né, que é uma preocupação não só nossa no Brasil, mas também para o mundo todo, e conversar também sobre as últimas revelações aí do Intercept, né, do site The Intercept, que vem revelando aí nos últimos meses uma série de conversas entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, né, que revelaram o que todos nós já sabíamos da perseguição ao presidente Lula, né? Então nós vamos conversar sobre todos esses assuntos aqui com o nosso deputado Rui Falcão. E para quem não conhece, o deputado Rui Falcão, como eu já disse, é do PT de São Paulo, deputado federal pelo segundo mandato, né? O senhor está exercendo um mandato agora, mas já foi deputado nos anos 2000 também, deputado federal, né? Também foi secretário municipal da Prefeitura de São Paulo, foi deputado estadual também, foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e hoje está aqui na Câmara dos Deputados defendendo os interesses do povo brasileiro do nosso país. Deputado, vamos começar falando aqui sobre uma questão que não tem sido muito divulgado pela mídia, mas que é de fundamental importância, que é o plano emergencial que o PT lançou já há algumas semanas, com propostas para tirar o Brasil da crise e também para gerar emprego e renda. Nós sabemos que o nosso país está totalmente afundado, a economia estagnada, o desemprego crescente, o subemprego também assolando as pessoas, principalmente os jovens. Como que o senhor vê essa questão de um plano emergencial do Partido dos Trabalhadores para tirar o Brasil da crise? Então, bom dia a todos os companheiros, aqueles que interagem conosco aqui na internet, que mandam perguntas, mandam sugestões. Então, trato isso sobre dois aspectos. Primeiro, nós precisamos de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Agora, esse novo modelo depende de um novo governo. O governo Bolsonaro desenvolve um programa ultraliberal de privatizações, de entrega de riquezas brasileiras para os estrangeiros, principalmente para os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, considerando ainda que ele está aí e que nós não temos condições de substituí-lo já, embora seja cada vez mais um desejo crescente da população, que se manifesta aqui ou ali com a palavra de ordem do fora Bolsonaro, assim por diante. Então nós temos um programa de emergência. O que é um programa de emergência? São medidas pontuais que, mesmo dentro do modelo reinante, é possível melhorar a situação do povo brasileiro. Então o PT lançou 9 medidas. Se você quiser ter acesso a elas em detalhes, tem um www.plano emprego e renda, tudo junto.com.br. Quais são essas medidas? Primeiro, é um programa para criar de imediato 3 milhões de empregos. Esse plano aqui nosso, em conjunto, ele dá a possibilidade de criar de 7 a 9 milhões de empregos. Mas de imediato, 3 milhões em quê? Através de um programa de obras emergenciais nas prefeituras, nos estados, que consiste em trabalho de zeladoria nas cidades, poda de árvore, limpeza de rua, recuperação de calçadas. Isso daria ensejo à criação de 3 milhões de novas vagas, por meio de um salário mínimo, por 6 meses, e um vale-transporte e um vale-alimentação nas cidades maiores. Uma segunda medida é a retomada de obras paradas. Nós temos quase 8 mil obras paradas no Brasil inteiro, inclusive agora as obras da transposição de São Francisco, e domingo agora vai ter um grande ato na cidade de Monteiro, na Paraíba, porque lá foram interrompidas as obras da transposição, está faltando água lá. A recuperação de obras paradas significa geração de emprego, construção civil, emprego na veia, como se diz. Uma terceira medida, reajuste real do salário mínimo. Durante o governo Lula e Dilma, o salário mínimo subia acima da inflação. Agora o governo está querendo congelar o salário mínimo. Nós estamos propondo na Lei de Diretriz Orçamentária e no orçamento
emenda para que o salário mínimo tenha o seu valor real, ou seja, a inflação mais uma taxa que dê um aumentozinho acima da inflação. Bolsa Família. A miséria e a fome, infelizmente, aumentaram no governo Temer e Bolsonaro. Então é preciso que a gente amplie o Bolsa Família. Quer dizer, coloque no Bolsa Família aquelas famílias agora que estão nessa situação de extrema pobreza. E tem um anúncio do governo de pagar um 13º para o Bolsa Família. Nós estamos sugerindo que, em vez de esperar dezembro, esse 13º seja fracionado mês a mês agora. Tem uma outra medida que é para tirar as famílias do endividamento. Tem 63 milhões de brasileiros e brasileiras que estão sem condições de comprar crédito. Então, através dos bancos públicos, você pode dar um incentivo, uma renegociação da dívida, juros baixos, para que a população possa sair dessa lista de inadimplentes e possa voltar a consumir, fazendo a economia girar. Os recursos do petróleo. O governo agora teve a coragem, coisa que ninguém teve coragem antes de falar, que pretende privatizar a Petrobras. São 17 empresas que eles querem privatizar, começar pelos Correios. E veja, eles falam que o Correio dá prejuízo. Só que ninguém tem no Brasil uma rede tão grande para as entregas hoje de compras pela internet do que os Correios. Então eles querem o seguinte: vender a parte que tem mais problemas nos Correios, quer dizer, ficar com essa parte e vender para as operadoras internacionais, como a DHL, como a Amazon, para se valer dessa rede imensa que já está montada. Quer dizer, eles querem tudo que está pronto entregar. Entregar o filé e ficar com o osso. Exatamente. Então, os recursos do petróleo, eles podem servir para o nosso desenvolvimento, desde que cesse essa questão de vender o pré-sal. Você pode, através da venda de combustível, do refino de combustível, da utilização do petróleo, fazer a economia girar também. Uma outra sugestão: destravar o BNDES. O BNDES está praticamente com tudo congelado para fazer empréstimo para as empresas, para produzir, empresas nacionais, pequenas e médias, para também ajudar a economia a girar. Então, são algumas dessas sugestões que nós estamos lançando, através desse programa de emergência, que pode ser feito com os recursos atuais do orçamento, mesmo você considerando que há aquela limitação do teto de gasto, a chamada emenda da morte. Nós não vamos aumentar a dívida pública com essas medidas. Enfim, é um programa viável e que basta vontade política do governo para realizar. Nós vamos sugerir, temos sugerido também, para que os nossos governadores, no âmbito das suas competências, das suas realidades, possam adotar parte dessas medidas que estão sendo sugeridas aqui. Então, isso mostra que há soluções emergenciais e que nós não apostamos nunca no quanto pior, melhor. O que nos importa é ter um plano que melhore, ainda que limitadamente, as condições de vida do povo brasileiro. Agora, deputado, o senhor falou sobre as propostas do PT para tirar o Brasil da crise. Enquanto isso, o governo anda por outro caminho, né? Apresenta a proposta como reforma da Previdência, que na verdade retira direitos dos trabalhadores. Exatamente. Agora, recentemente chegou uma proposta aqui, não do governo, essa proposta que está da reforma tributária, que está sendo discutida agora, tem uma proposta que é da Câmara, né, baseada aí num estudo do Bernardo Api, né, economista, né, que é a proposta da Câmara. Temos a proposta do Senado e uma promessa de proposta do governo. Mas todas elas dizem respeito mais à simplificação de tributos, né, unificação de tributos. Mas o PT, na verdade, quer ir muito além. O PT defende a justiça tributária, né, onde os ricos paguem mais e os pobres pagam menos. Mas, na verdade, essa reforma tributária, essa que está sendo discutida, parece que não está indo muito nesse caminho, né, deputado? Então, você lembrou uma coisa importante. Ontem, o deputado Afonso Florenzi, que junto com o deputado Enio Verri coordena em nome de toda a nossa bancada a proposta, não só do PT agora, de todo o bloco de oposição, entregou nas mãos do presidente Rodrigo Maia a nossa proposta, que é uma proposta estrutural, que pega a questão da simplificação, da unificação,
mas vai na parte mais importante, que não é o consumo, é riqueza e propriedade, patrimônio e renda. E quais são as linhas gerais dessa proposta? Primeiro, a gente nota que na proposta do Baleia Rossi / Bernardo Api, há insuficiências gritantes. Primeiro, que trata só do consumo. Segundo, porque cria problemas com a retirada de algumas contribuições que financiam a Seguridade Social. Terceiro, agrupa no mesmo bloco recursos para a educação e para a saúde, sem separá-las. Então você pode, dada a crise estrutural que vive a saúde no país, drenar os recursos quase todos para a saúde e esvaziar mais ainda a educação, que está sendo vítima agora de um trabalho intenso de tentativa de privatização dos institutos federais, da universidade, por parte desse ministro cujo sobrenome é complicado de falar, o tal de Weintraub, né? Que é muito arrogante, obscurantista, tem uma formação ultraliberal, esteve ontem aqui na Comissão de Finanças e Tributação, e o enunciado do plano Futurice, que a gente chama de Faturice, é um plano destinado a acabar com a pesquisa pura, a privatizar a universidade, a separar universidades que concordem com o plano das que não concordam para serem perseguidas, enfim, é um desastre. Mas na nossa proposta, a gente então faz reparos a essa questão da simplificação e unificação, exigindo que haja participação dos governadores, por exemplo, se for criado um comitê gestor desse programa de simplificação, e vamos para o principal, que é o que trata todo mundo desenvolvido, que é a tributação da propriedade, da renda e do patrimônio. Ou seja, a gente transfere toda a carga que hoje repousa sobre o consumo, que é chamados impostos indiretos, e jogamos todo o foco para os impostos diretos, dentro do princípio da justiça tributária, que é quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Então tem uma PEC, uma emenda constitucional, e que reporta para várias leis ordinárias, por exemplo, tabela do imposto de renda. A PEC não trata disso. A PEC vai dizer o seguinte: a tributação tem que ser progressiva, desconcentradora de renda. Então, uma tabela do imposto de renda, que será apresentada posteriormente, terá que isentar quem ganha até um salário mínimo, aquele salário mínimo do Diese, ou seja, R$ 3.900, e vai elevar acima dos 27,5, que é o teto hoje. Vamos também propor que dividendos sejam tributados, que hoje estão isentos desde o governo Fernando Henrique, que retirou a alíquota de 15%. Nós queremos repor isso. Só o Brasil e Estônia que não cobram, né? Isso. De passagem. Não sei se a Estônia já não está cobrando, né? E situar o país mais ou menos no limite dos países da OCDE. Não há tanto empenho do governo brasileiro de colocar o Brasil na OCDE, então vamos estabelecer um parâmetro tributário com o tempo, com a transição aos países da OCDE. Por exemplo, veículos automotores, eles são tributados hoje, chamado de IPVA. Só que veículos automotores como jatinhos, barcos, cicletas, não são tributados, então é preciso que se tribute. São algumas sugestões nossas, bem estudadas, bem analisadas, que tiveram contribuição da Anfip, todo esse pessoal especializado em tributação, que fez um estudo muito grande aqui. Nós apresentamos ontem para o presidente da Casa, com emendas, com o substitutivo integral e com esse anúncio de que apresentaremos várias leis ordinárias fora da PEC, que faz essa inversão dos tributos. Certo. Mexe com o imposto territorial rural, cria o que nós chamamos aí de imposto verde, ou seja, taxar empresas poluidoras, isenta do pagamento de impostos para baixa renda, remédios, alimentos, que são muito taxados. Então, eu acho que é uma reforma que melhoraria muito as condições de vida da população, seria mais justo. Tá certo. Deputado, o senhor falou sobre o imposto verde que o PT propõe para empresas poluidoras, e justamente seria um imposto muito interessante nesse seu atual
momento em que nós discutimos, aliás, não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro discute aí o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Nós, durante essa semana, e desde a semana passada, na verdade, estamos vivendo uma verdadeira crise, né, nessa área ambiental, uma crise produzida principalmente pelo governo Bolsonaro. Como que o senhor está vendo essa questão da Amazônia, do desmatamento seguido de queimadas, da negação de dados por parte do governo, né, primeiro desacreditando, depois colocando a culpa nas ONGs, dizendo que gente de ONG está andando de bicicleta pelas rodovias colocando fogo, depois um bate-boca entre o Bolsonaro e o presidente Macron, inclusive com o Bolsonaro ofendendo a esposa do presidente Macron. Agora o G7 oferece uma ajuda, o Bolsonaro diz que nós não precisamos dessa ajuda, primeiro como se nós estivéssemos nadando em dinheiro, coisa que não é verdade, segundo, porque realmente nós precisamos debelar esses focos de queimada na Amazônia. Como o senhor está vendo essa crise envolvendo a Amazônia brasileira? Eu acho que é um crime contra a humanidade. É tão grave o que está acontecendo que ontem praticamente todos os ex-ministros do meio ambiente de vários partidos estiveram aqui na casa com os deputados, com o presidente da Câmara dos Deputados, fazendo propostas e se manifestando contra esses absurdos que estão ocorrendo na Amazônia. Ontem mesmo saiu um dado que já perdemos de área florestal na Amazônia o equivalente a 20 vezes a área do estado do Rio de Janeiro. Então você vê a gravidade disso. Os outros países da Amazônia, a Colômbia, o Peru, estão querendo fazer uma reunião de emergência também para que se tome providências com relação a isso. São as queimadas, e as queimadas, veja bem, eles tentaram dizer que é por causa do clima. Ora, todo mundo sabe que no Cerrado, que é uma vegetação mais rala, o calor pode levar a que haja um incêndio pontual que propague o fogo. Na Amazônia, como é muito úmido o território, só mesmo a mão do homem é que joga o fogo e aí o clima, o vento pode expandir o incêndio. Então, são incêndios provocados por grileiros, por desmatadores criminosos, inclusive pela internet, proclamaram o Dia do Fogo e saíram por aí queimando, né? Bom, tem muitas sugestões para evitar esse desastre natural que afeta o mundo todo. Então, primeiro, é preciso botar fim às queimadas. O governo Bolsonaro agora decretou 60 dias, significa, será que depois pode queimar de novo? De qualquer maneira, é uma medida para conter as queimadas. Segundo, é preciso ouvir os povos da floresta e preservar suas condições de vida, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas. Terceiro, acabar com a grilagem de terras. Quarto, levar em conta que a mineração em terras indígenas, em terras amazônicas, é um risco à soberania nacional. Então, o Bolsonaro, que acabou de entregar a base de Alcântara para os americanos, e que quer vender a Petrobras, que já entregou a área de gás da Petrobras para os estrangeiros, é um patriota hipócrita. Ele diz que está defendendo a soberania, preocupado com a Amazônia, mas toma medidas que afetam a soberania nacional, inclusive essa submissão vergonhosa ao governo americano. Então, essas medidas elas precisam ser adotadas na Amazônia com urgência, e há uma medida que é preciso tomar, que é a saída do ministro Ricardo Salles. É ele que tem essa concepção antiambiental, é ele que faz essa política de destruição da Amazônia, ele que comanda isso. Então nós temos dito ontem na tribuna, inclusive, fora Ricardo Salles. É preciso colocar uma pessoa que tenha outra condição. Esse ministro vem desde São Paulo, onde já foi condenado, aliás, praticando crime ambiental. Ele precisa ser substituído imediatamente. É uma condição que se exige como uma das propostas para resolver a crise da Amazônia. E é preciso também acabar com essa retórica de provocação do governo brasileiro, expressa seja pelo ministro, seja pelo Bolsonaro,
porque isso vai prejudicar, está prejudicando a imagem do Brasil no exterior e as nossas relações comerciais, inclusive. Já países propondo que não se compre mais carne do Brasil, não se compre mais soja do Brasil, e aí se liga não só a questão da Amazônia, mas também a explosão de venenos que estão colocando. A nova ministra, chamada Musa do Veneno, a ministra da Agricultura, liberou mais de 40 agrotóxicos que são proibidos no exterior, com glifosato, com uma série de venenos que afetam mais até do que a nossa alimentação, porque a nossa alimentação, 70% vem da agricultura familiar, onde não há essa profusão de agrotóxicos, mas exportações de soja, de milho, que estão muito contaminadas por esses venenos, né? É verdade, deputado. E mudando um pouco de assunto, na terça-feira nós tivemos, deputado... Deixa eu só, sim, a propósito da Amazônia. Na semana que vem, dia 5, é o Dia da Amazônia. Então nós vamos fazer um ato aqui no dia 4, que é um dia que tem mais deputados na casa, e nessa mesma data vai ser lançada a Frente Parlamentar de Defesa da Soberania Nacional. Aqui também uma frente que é presidida pela senadora Zenaide e que tem o deputado Patrus também como espécie de secretário-geral dessa frente. Então você associa a defesa geral da soberania brasileira, que está sendo ameaçada, com a Amazônia também, que é um aspecto da nossa soberania. Tá certo. E, deputado, essa semana nós tivemos também aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, né? Uma decisão muito importante relativa à questão da Lava Jato, onde pela primeira vez nós tivemos a anulação de uma sentença proferida pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, né? E é uma sentença que envolvia o Bendini, né? O ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras, onde foi detectado aí uma ilegalidade na questão jurídica, né, da tramitação do processo, e o processo foi simplesmente anulado. E a defesa do presidente Lula inclusive já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que, baseado nessa decisão relativa ao Bendini, também possa ser anulado também a sentença dada ao presidente Lula, uma vez que foi usado o mesmo método, né? Como que o senhor vê essa questão da anulação dessa decisão, ou melhor, dessa sentença do juiz Sérgio Moro, e também sobre a perspectiva de que isso possa ocorrer também em relação ao processo do presidente Lula? Então, eu acho que uma sucessão, eu vou ligar uma coisa a outra, tem havido uma sucessão de notícias procedentes aí do site Intercept Brasil sobre os vazamentos, sobre a ação criminosa, é esse o nome, ação criminosa dos procuradores da Lava Jato, associados à época ao juiz Sérgio Moro, que desencadearam uma série de processos fraudulentos, ressaltando entre eles os processos que condenaram sem culpa, sem provas e sem crime o presidente Lula, com o único objetivo de retirá-lo da disputa presidencial e propiciar a eleição desse governo que nos faz sofrer tanto, que é o governo Bolsonaro. Pois bem, eles, em nome do combate à corrupção, que todos nós apoiamos, ninguém quer corrupção, embora ela continue existindo, apesar da Lava Jato, e muitas vezes até por conta da Lava Jato, mas você não pode, em nome do combate à corrupção, corromper a lei brasileira e fraudar a Constituição e principalmente passar por cima das normas que regem o Estado Democrático de Direito, que pressupõe que ninguém pode ser condenado, ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória, que toda pessoa tem direito a um advogado, quando não puder pagar o Estado tem que lhe fornecer, que você tem direito ao devido processo legal, ao amplo direito de defesa e o contraditório. São normas que estão inseridas nos códigos brasileiros e são asseguradas na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57. Pois bem, o Intercept está deixando cada dia mais claro que houve uma associação desses procuradores com o juiz Sérgio Moro, violando aquela norma de que
quem acusa não julga e quem julga não se associa com quem acusa. Esse é o sistema de justiça brasileiro. Então, foi ficando clara essa parcialidade, muita gente já alegando nos processos a suspeição do juiz Sérgio Moro, coisa que vinha sendo sempre negada pelo corporativismo aí do sistema de justiça, do judiciário, dos tribunais superiores, inclusive. E agora surgiu a primeira decisão que vai realmente botando em prática isso. E qual foi essa decisão? Quando você está num processo penal, a defesa sempre tem que falar por último. Então, o que aconteceu? Nesse caso do Bendini, que a segunda turma reviu e anulou, os delatores e a defesa tiveram o mesmo prazo, as delações no momento, e a defesa não pôde falar depois dos delatores, sem contar o que são esses processos de delação. As pessoas são pressionadas, são obrigadas a falar o que não querem. Já surgiu isso também nos vazamentos publicados pelo Intercept. Então, a segunda turma decidiu o seguinte: como a defesa não pôde falar por último, foi cerceado o direito de defesa. E o cerceamento do direito de defesa é uma razão técnica para anular o julgamento. Então, agora, para que haja até maior segurança jurídica, o ministro Fachin está querendo tirar esses processos só de uma turma e levar para o plenário do Supremo. Aqueles que defendem esses processos viciados já estão tentando recorrer, dizendo o seguinte: não, mas isso aí vai anular processos em série, isso vai acabar com a Lava Jato, estão querendo torpedear esse processo. Os advogados do presidente Lula já pediram o que se chama extensão da decisão aos processos que tiveram esse problema. Por exemplo, o processo do sítio de Atibaia, no qual o presidente Lula já foi condenado. Então, foi o mesmo procedimento da condenação do ex-presidente da Petrobras, o Bendini. E há outros réus agora que provavelmente vão ingressar com o mesmo pedido. Então nós vamos aguardar. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal possa convalidar esse entendimento e, através dele, inclusive, através da proclamação da suspeição do juiz Sérgio Moro, que é outra reivindicação da defesa do Lula, colocar o Lula em liberdade, que é o que cada vez mais, internacionalmente, nos vários comitês que existem no país, nas manifestações de intelectuais, de juristas de renome, estão exigindo que o presidente Lula seja libertado. E aí, com Lula em liberdade, muita coisa do Brasil pode mudar. Inclusive, a capacidade que ele tem de chamar a população a se mobilizar para que a gente ponha fim a essas loucuras que vêm sendo realizadas pelo governo, essa política de corte de direitos, de levar a economia para o buraco, como nós estamos vendo a política semelhante que foi praticada na Argentina, e que a Argentina hoje está, inclusive, pedindo moratória internacional, porque não dá conta de resolver os problemas da dívida, da inflação, da desvalorização da moeda, do desemprego, enfim. E é um governo que, tudo indica, felizmente, deverá ser substituído agora nas eleições de outubro. É verdade. O governo Macri. É verdade. E, deputado, o senhor citou a questão do Intercept, né, que revelou aí as conversas vazadas aí entre os procuradores, Sérgio Moro, e que denota aí a perseguição clara, evidente contra o presidente Lula. E essa semana nós tivemos dois fatos realmente que provam ainda mais que essa perseguição realmente existiu. Uma foi um vazamento a respeito aí, de conversas entre os procuradores, né, zombando, no caso da morte da dona Marisa, zombando da morte do neto do presidente Lula, do irmão do presidente Lula, o Vavá, né, dizendo aí que o presidente Lula estava se vitimizando, fazendo mimimi, né, porque agora nós vamos ter que liberar o Lula para ele passear, né. Quer dizer, nós vemos aí o que, na verdade, a Lava Jato se movia com um verdadeiro sentimento de ódio, né, em relação ao presidente Lula. E hoje de manhã mais uma revelação do The Intercept,
também indo no sentido aí da perseguição patrocinada contra o ex-presidente Lula, que dá conta de que o Dallagnol, né, o procurador, o coordenador-chefe da Lava Jato, vazava deliberadamente, né, informações, né, que deveriam ser sigilosas, vazava para a imprensa. Como que o senhor vê essas duas questões, como que essas duas questões demonstram claramente a perseguição? O senhor vê que isso aí apenas chancela o que todos nós já estávamos vendo e que realmente não há outro caminho a não ser realmente anular essas decisões que condenaram o presidente Lula? Não, primeiro essa do procurador-chefe aí, o Dallagnol, né? Mais grave dele ter vazado investigações sigilosas para a mídia é o fato dele ter mentido. Quer dizer, além de parcial, além de ganhar dinheiro com as palestras e dizer que estava fazendo isso para benemerência, ele agora é um mentiroso contumaz. Ele diz que nunca tinha havido vazamento e agora está claro que não é que houve vazamento, houve a transmissão de informações sigilosas para determinados jornalistas com quem eles mantinham uma relação de parceria. Então, mercenário, parcial e mentiroso. E o Conselho Nacional do Ministério Público, através do pedido de um deles, está impedindo que ele seja julgado no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele precisa ser afastado, ele deveria ser preso, porque ele é um criminoso, ele está fraudando a lei brasileira, em nome de ser um procurador, e o procurador do Ministério Público é um fiscal da lei, ele fiscaliza a lei em nome da sociedade, ele se volta contra a própria população com esse tipo de comportamento. Com relação a comentários sobre a morte da dona Marisa, sobre o neto Arthur do Lula, do irmão Vavá, isso aí o Lula, que é de uma generosidade, tem um coração imenso, ele mandou uma carta pedindo que ilumine essas pessoas, que lhes deem um pouco de humanidade, porque são selvagens, são pessoas que destilam ódio, que têm um coração de pedra, que se comprazem com a dor alheia, que não entendem que a dona Marisa, morta por um AVC, dá a entender que o Lula estava querendo usar aquilo, queima de arquivo, quer dizer, ela não pode testemunhar porque morreu, porque comeu uma carne salgada, aumentou a pressão. Não dá nem para comentar essa desumanidade, essa covardia. E é tão grave que uma das procuradoras, Jerusa Vicelli, ela pede desculpas na rede do Intercept, que o Intercept detectou, o que atesta a veracidade das revelações. Tanto é que 1 hora depois dela pedir desculpa publicamente, há uma pressão sobre ela de não, e essa mensagem aqui é verdadeira, porque eu realmente estou pedindo desculpas para ficar bem com a minha consciência, mas isso não significa que as outras mensagens que foram divulgadas sejam verdadeiras. Ora, ela pede desculpas pela metade, então ela sentiu aquilo que pegou mal, mas em seguida se acumplicia para atestar, colocar em dúvida as outras mensagens dos seus colegas. Eu acho que cada vez mais nós temos que combater essa política de ódio, de querer liquidar as pessoas. Uma coisa é ter adversário político. O pessoal fala assim, não, no Brasil tem muita polarização. Não, polarização é normal. Existe tanto que eleição, todo, né? No mundo todo, quando você tem duas candidaturas, polarizam. O problema é a criminalização do oponente, a criminalização da política, não é a polarização. Porque a disputa de ideias ela é saudável, mesmo quando é uma disputa radical de ideias. Mas estimular o ódio, estimular a perseguição, isso nós não podemos admitir. Tá certo. E, deputado, nós agradecemos ao senhor aqui pela entrevista, no nosso ponto a ponto, mais uma vez. O senhor é sempre bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo. E nós agradecemos também a vocês, amigos e amigas que nos acompanham. E vamos lembrar que nós temos que continuar na luta, na resistência, né, deputado?
em defesa do Brasil, dos direitos do povo brasileiro e também por Lula livre. Lula livre. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.